Muitas vezes nós nos envolvemos em conflitos, brigas, discórdias que nós não queríamos estar envolvidos, não é verdade? Hoje eu quero falar com você sobre 7 atitudes que podem lhe ajudar a resolver os seus conflitos. Eu tenho certeza que se você levar em consideração essas atitudes que nós vamos compartilhar aqui, porque elas estão embasadas na palavra de Deus, eu tenho certeza que elas vão ajudar você a resolver os seus conflitos. 7 atitudes que podem ajudar você a resolver os seus conflitos, as suas discórdias. Assista esse vídeo, vai ser muito edificante. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que alegria, que satisfação estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus com você. Hoje nós queremos continuar falando sobre conflitos. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre como evitar os conflitos. Nós falamos sobre os 7 princípios que podem nos ajudar a evitarmos um conflito. Na semana passada nós falamos sobre como reagir diante dos conflitos e nós vimos as 5 maneiras pelas quais as pessoas reagem diante de um conflito. Hoje nós queremos ver então como resolver o conflito, como resolver os nossos conflitos. Então nós vamos ver 7 atitudes que podem nos ajudar a resolver os nossos conflitos. Mas antes de nós olharmos essas 7 atitudes, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like, escrever aí nos comentários caso você tenha alguma pergunta que você queira nos fazer e também compartilhar esse vídeo. Isso é muito importante, você compartilhar esse vídeo para que as pessoas também sejam edificadas através da palavra de Deus. Vamos definir o que é conflito? Eu fui buscar aqui uma definição no Dicio, Dicionário de Português Online, e ele diz o seguinte, olha só: o que é então um conflito? Um conflito é ausência de concordância, ausência de entendimento, oposição de interesses, de opiniões, divergência. Então, quando nós estamos num relacionamento onde essas coisas acontecem, discordância, falta de entendimento, oposição nos interesses mútuos e também divergência, quando isso acontece, nós estamos então num conflito. Da perspectiva psicológica, ou melhor, dentro da psicologia, já nós temos uma definição aqui interessante sobre o que significa conflito. Porque quando nós falamos de conflito, nós estamos pensando no relacionamento com o próximo. Mas na psicologia se fala muito sobre o conflito, que é aquele questionamento que está dentro de nós. Então, o Dicio também nos traz uma definição sobre isso, e ele diz o seguinte: condição mental de quem apresenta hesitação ou insegurança entre opiniões excludentes. Então, o indivíduo que está inseguro, ele não consegue tomar uma decisão diante de 2 perspectivas ou diante de opções excludentes, como diz essa definição. E também é um estado de quem expressa sentimento de essência oposta. Então é um indivíduo que ele tem sentimentos, mas ele expressa isso de forma dúbia. Então ele expressa isso na sua essência de forma oposta, ou seja, há um conflito dentro dele, um conflito que ele não consegue resolver. E o interessante dessa definição, essa definição que eu digo aqui na questão psicológica, é que alguns conflitos nossos, nos relacionamentos que nós temos com as pessoas, eles são impulsionados pelos nossos conflitos internos não resolvidos. Muitas vezes nós temos conflitos aqui dentro de nós que repercutem nos nossos relacionamentos. Então, nós temos que também fazer essa avaliação. Então, o conflito é isso na nossa vida. Agora, por um outro lado, veja bem, nós estamos falando aqui do conflito sempre como algo negativo, algo que vai trazer transtorno para nós, mas quando nós olhamos para o conflito também de uma perspectiva mais otimista, digamos assim, nós podemos dizer que os conflitos pessoais, eles muitas vezes nos oferecem uma grande oportunidade de desenvolvermos a nossa fé.
nos conduzindo a uma verdadeira maturidade cristã. Então, muitas vezes Deus nos permite passar pelo conflito porque Ele, através desse conflito, está trabalhando em nós para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, nós podemos olhar para o conflito também dessa perspectiva. Agora, vamos lá então. Quais são as 7 atitudes que podem nos ajudar a resolver os nossos conflitos? Porque nós precisamos resolver os nossos conflitos, nós devemos resolver os nossos conflitos, inclusive de uma forma saudável. Vamos lá então. Primeira a atitude que pode nos ajudar a resolver os nossos conflitos. Quando você decide então resolver o conflito, escolha a melhor hora para conversar. É muito importante nós termos essa sabedoria vinda da parte de Deus, porque a palavra de Deus nos diz isso. Olha só o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 23. O texto bíblico diz assim: que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. Existem certos momentos que é melhor não falar nada. Quando você quer resolver o conflito com alguém, você tomou a decisão, não, eu vou resolver o conflito, porque nós vimos isso, né, na semana passada, que as 5 maneiras pelas quais as pessoas reagem diante de um conflito, a 5ª maneira é essa, procurar resolver o conflito. E resolver o conflito, como nós falamos aqui, de maneira saudável. Então, quando nós decidimos fazer isso, nós temos que estar atentos ao melhor momento para conversarmos com as pessoas. Porque às vezes você pode pegar a pessoa no momento que ela está irritada, no momento que ela está distraída, no momento que ela está preocupada com alguma coisa. Nós precisamos respeitar também os limites, as particularidades e as peculiaridades de cada um. As pessoas planejam o seu dia. Elas planejam, não, eu vou chegar em casa, eu vou jantar, eu vou tomar um banho, depois eu vou assistir algo na televisão, ou eu vou fazer uma reunião online, seja o que for. Então, naquele momento em que a pessoa está comprometida, que tem a sua agenda estabelecida ali, é difícil de conversar. Então, é muito importante nós fazermos um acordo para o momento da conversa. Ah, mas eu vou ter que marcar uma hora para conversar com o meu marido? Vou ter que marcar uma hora para conversar com os meus filhos? Talvez. Se a vida de vocês é muito agitada, é turbulenta, talvez precise fazer isso. Então, nós precisamos escolher a hora certa, a melhor hora para podermos conversar. Essa é a primeira atitude. Segunda atitude, seja um bom ouvinte. Em Provérbios, capítulo 18, no versículo 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Então, não responda enquanto a outra pessoa não terminar de falar. Se você está ali na conversa, marcar um dia, marcar uma hora, então tá, vamos sentar e vamos conversar. Espere a pessoa falar também. Se você fez uma pergunta, fez uma colocação, a pessoa está interagindo, respondendo, então espere a pessoa terminar de falar para você falar. E não fique planejando também o que você vai dizer enquanto o outro está falando. Tem muitas pessoas que estão no meio de um conflito, elas fazem isso, elas não ouvem o que o outro está dizendo. Elas já ficam planejando ali, pensando no que elas vão falar quando ele parar de falar. Então, isso também não é bom para o conflito. Muito importante também, olhe nos olhos da pessoa enquanto vocês conversam. Não fique distraído, olhando para lá, para cima, para baixo. Olhe nos olhos da pessoa, porque isso vai trazer interação, empatia nessa tentativa de resolver os conflitos. E tente compreender o ponto de vista do outro. Se coloque no lugar do outro. Ser um bom ouvinte vai te dar a oportunidade para isso, de você se colocar no lugar do outro e entender por que ele está dizendo aquilo, fazendo aquilo, tendo essa posição que é divergente com você. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso. Então, um outro aspecto também importante aqui é ouça aquilo que não foi dito, ouça além das palavras. Às vezes as pessoas estão dizendo coisas e elas não estão dizendo exatamente aquilo que elas estão pensando ou sentindo. E nós temos que ter essa habilidade de ouvir além das palavras. No livro de Tiago capítulo 1, versículo 19, Tiago fala sobre isso. Ele diz que todos nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Então, ser um bom ouvinte é uma atitude fundamental para resolver, então, um conflito. Terceira atitude, procure definir e identificar o problema.
Muitas vezes nós estamos ali discutindo, conversando e nós temos dificuldade de identificar qual é a raiz do problema. Por que está havendo aquela divergência? Então, essa incapacidade para definir o problema, muitas vezes é o que nos leva a um conflito sem fim, porque nós não conseguimos entender qual é o problema. Por exemplo, se o filho chega tarde em casa e o pai e a mãe ficam irritados com isso, e o filho chega e os pais xingam ele, brigam com ele, o filho não entende por que os pais estão chateados, irritados. Quando o pai ou a mãe, então, definem mais claramente qual é o problema, que o problema não é ele chegar tarde em casa, o problema é que ele, ao chegar tarde, ele está sujeito a insegurança, assaltos, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na rua. Ou talvez ele chegar tarde, ele não vai dormir direito e não vai ter condições de ir à escola no outro dia ou de ir ao trabalho no outro dia. Então é importante nós identificarmos realmente qual é o problema. Se o pai e a mãe chegam para o filho e dizem assim: você chegou tarde porque você desrespeitou, nós queríamos que você chegasse naquele horário e você não chegou. Não. Isso não vai resolver o problema. Agora, quando você coloca para o seu filho que o fato de ele chegar mais tarde vai prejudicar a vida dele, pode prejudicar a vida dele, você está mostrando interesse pelo seu filho. Você não está mostrando que a sua regra, a sua lei foi desobedecida. Você está mostrando para ele que esta regra, essa norma familiar é para o benefício dele. Então, expor o problema, definir e identificar qual é a razão do conflito é fundamental. Então, existem conflitos que depois de algum tempo, as pessoas envolvidas nem sabem mais por que elas estão brigando, porque não identificaram o problema. Então, procurar identificar e definir o problema é uma atitude fundamental para resolvermos os conflitos. Quarta atitude, defina as áreas de concordância e discordância. Nesse momento é necessário colocar os sentimentos negativos de lado e pensar, raciocinar, usar a sua razão e ver o que você concorda, o que você discorda. Nós temos que ouvir o outro nesse sentido e definir as áreas de concordância e discordância. Isso é um reflexo de maturidade. Maturidade é você identificar o que você concorda e o que você discorda, sem levar isso para o aspecto emocional. Então nós precisamos fazer isso. E isso vai nos ajudar a solucionarmos o problema. Identificar as áreas de concordância e discordância. Então você chega para a pessoa e diz: tudo bem, o que você discorda daquilo que aconteceu ou daquilo que eu disse? O que você concorda? O que você discorda se numa próxima ocasião nós formos tratar disso novamente? Então você precisa estabelecer, deixar isso claro. Quinta atitude que pode ajudar a resolver os seus conflitos: identifique a sua contribuição para o problema. Nós somos especialistas em sabermos o que o outro está fazendo para trazer aquele conflito, para trazer aquele problema. Mas muitas vezes temos dificuldade de olharmos para nós mesmos, olharmos para a nossa vida, identificarmos o que nós estamos fazendo, de que forma nós estamos contribuindo para que esse problema aconteça. Então, esse passo exige de nós muita humildade, especialmente diante do outro. Então, pense como você pode mudar e a sua atitude ou o seu comportamento podem ser diferentes para ajudar na resolução desse problema. Sexta atitude que pode nos ajudar a resolver os problemas: estabeleça uma estratégia de ação. Nós precisamos definir o que nós vamos fazer, o que precisa ser feito para que o problema seja resolvido. Nós precisamos estabelecer isso. Estabeleça os passos e as medidas necessárias para essa mudança. E é bom lembrar também que mudanças, elas exigem um processo. Não é porque a pessoa disse que a partir de agora ela não vai mais fazer isso, é que de fato ela não vai mais. Porque nós temos que dar tempo ao tempo. As pessoas precisam reaprender a agir, falar, se conduzir em determinada circunstância. E a mudança, ela exige de nós isso. A mudança, ela acontece através de um processo. O processo é que vai nos permitir alcançar a mudança. Então, seja paciente, seja misericordioso com o outro e espere, porque essa mudança pode levar um tempo para acontecer. E última atitude que nós podemos ter para resolvermos os nossos conflitos: façam acordos pessoais.
Amós, capítulo 3, versículo 3, diz: andarão dois juntos se não estiverem eles de acordo? Então nós precisamos estar de acordo, nós precisamos fazer acordos. Agora, veja bem, isso não é negociata. Eu falei aqui, na semana passada, que uma das maneiras com que as pessoas reagem ao conflito é querer fazer negociação, tomar lá da cá. Isso é manipulação, isso não pode. Fazer acordos significa estabelecer aquilo que o outro precisa fazer e o que eu preciso fazer para que o problema seja solucionado. Então, toda a sociedade, toda a junção de pessoas, casamento, relacionamento familiar, profissional, ministerial, no contexto da igreja, toda a sociedade, todo lugar onde nós estamos convivendo com alguém necessita de acordos para poder funcionar. Normas, regras, e nós precisamos nos submeter a esses acordos, a essas regras. Isso exige de nós responsabilidade. Então nós precisamos fazer acordos, nos submeter a esses acordos e cumprir a nossa parte no acordo. Isso vai nos ajudar a resolver os nossos problemas, vai nos ajudar a resolver os nossos conflitos. Então nós temos aqui, meus irmãos, 7 atitudes que podem ajudar você a resolver os seus conflitos. Escolha a melhor hora para conversar. Seja um bom ouvinte, ouça o que o outro está dizendo para você, procure identificar e definir qual é o problema real, qual é o problema básico que vocês estão enfrentando, defina as áreas de concordância e discordância, identifique a sua contribuição para o problema, estabeleçam uma estratégia de ação e façam acordos pessoais. E eu quero concluir esse nosso vídeo aqui dizendo que é muito importante neste momento você estar disposto a perdoar. Você definiu que ia buscar resolver esse problema, chamou a pessoa, vocês estão conversando, vocês estão procurando resolver com essas atitudes que eu coloquei aqui. Agora, é importante que depois dessa conversa você esteja disposto a perdoar. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, no versículo 32, que nós precisamos perdoar as pessoas assim como Cristo Jesus nos perdoou. Ele diz o texto bíblico assim: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Assim como Cristo nos perdoou, nós também precisamos perdoar. E o perdão independe dos sentimentos, é um ato de obediência, é fruto de uma decisão racional. E quem não perdoa sofre com o ressentimento. Por quê? Porque ela está sempre ressentindo aquela dor. Ela, toda vez que lembra daquele problema, daquela ofensa, daquela mágoa, ela sente novamente aquela dor, porque ainda não perdoou. Então isso significa ressentimento, ressentir. E o ressentimento, com o passar do tempo, se torna em amargura. Então é muito importante. Vocês conversaram, estabeleceram acordos, estabeleceram uma estratégia de ação, viram as coisas que vocês concordam e discordam, definiram qual é o problema e vocês estão então buscando uma solução. Então é muito importante, perdoe. Perdoe sempre, libere o perdão sempre, mesmo que o outro não peça perdão. Faça a sua parte. Que Deus abençoe a sua vida e você possa, com essas atitudes, resolver os conflitos que surgem aí no seu caminho. Eu quero deixar aqui como sugestão para você 2 vídeos, é claro, os 2 vídeos que antecedem aqui esse tema que nós estamos tratando já há 2 semanas, que é o tema dos conflitos. Então, eu quero convidar você a assistir, se você ainda não assistiu, Como Evitar os Conflitos. 7 princípios que podem lhe ajudar, princípios bíblicos que podem lhe ajudar a evitar o conflito. E o segundo vídeo é Como reagir aos conflitos. Então, as 5 maneiras pelas quais as pessoas reagem no conflito. Assista esses 2 vídeos, tenho certeza que vai complementar isso que você acabou de assistir aqui e também vai trazer edificação espiritual para a sua vida. E se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, então não se esqueça, deixa o seu like aí. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.